Bom dia a todos. Estamos reunidos para celebrarmos esta Eucaristia, hoje na Natividade de São João Batista. O Batista nos abra o coração para o Salvador e nos dê de seu zelo de o levar até os confins da terra. Preside a nossa celebração Dom Antônio Carlos Altieri, coordenador da Pastoral da Saúde, da ProSaúde. Iniciemos cantando. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio dar testemunho da luz e preparar para o Senhor um povo bem disposto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus tem um plano perfeito. São João veio para preparar os caminhos de forma mais imediata, primo de Jesus. Cada um de nós nasce por desejo, pensamento, sonho de Deus. Não sei se a gente se preocupa em descobrir o que Deus espera de nós, né? Qual é a nossa missão, qual é o passo na história da salvação que nos compete como batizados e seguidores de Jesus. Vamos com humildade e confiança reconhecer esse nosso modo meio distraído, né? E procurar buscar com sinceridade, imitar a vontade de Deus. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a um dia alegria da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, da glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Cristo um povo perfeito, concedei ao vosso povo a graça das alegrias espirituais e dirigi aos corações de todos os fiéis pelo caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer.
desde o ventre de minha mãe. Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão. E fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em que eu serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor: Ele que me preparou desde o nascimento para eu ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória, disse ele. Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. E eu te farei luz das nações, para a minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, Eu vos louvo, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor, porque de modo admirável me formastes. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor, porque de modo admirável me formaste. Fostes vós que me formastes as entranhas e no seio de minha mãe. Vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis, nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor, porque de modo admirável me formastes. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja. Mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Serás chamado, ó menino, profeta do Altíssimo. Irás diante do Senhor, preparando-lhe os caminhos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino.
e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: mas não existe nenhum parente teu com esse nome? Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Então, eu gosto de fazer sempre a memória, a recordação do projeto que Deus tem, que é perfeito, né? E respeitoso à humanidade. Como ele foi paciente, né? Uma vez que ele também vive o presente, para ele sempre presente, né? Respeitar o processo, né? Humano. Chamou Abraão, né? Formou um povo, esse povo viveu dentro das realidades humanas, né? Com suas tradições, suas virtudes, seus problemas, né? E foi chamando, mandando os profetas, o sim de Maria, né? Mas para mostrar que realmente o projeto é dele, não há plena interferência. Secundariamente, sim, ele respeitou as opções e até o pecado, né? A negação de Adão. Mas, fundamentalmente, ele sabe onde chegar, né? E tem até um teólogo jesuíta que desenvolveu essa tese da cristificação do universo, né? Tudo converge para ele. Queiramos ou não, aceitando na fé ou não, o mundo vai entre sofrimento, guerras, vai aprendendo, vai melhorando, vai se aproximando do ideal que é Jesus, que é o que ele veio ensinar, né? Agora, é mais fácil, se temos fé, aceitar a mensagem que ele trouxe, a boa nova, respeitando a história, né? E fazendo preparação. E São João Batista, na verdade, foi assim um passo, né? Além do sim de Nossa Senhora, para chegar mais perto de Jesus e preparar os caminhos. E, inclusive, humanamente, dar na fé que eles tinham na época o batismo. Jesus foi batizado por ele, né? Mas ele mesmo reconhece, né? Não sou nem digno de desatar as sandálias desse. Ele batiza com água. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo de Deus, né? Também a gente percebe desde Abraão como Deus escolheu um casal que humanamente não estava preparado para gerar filhos, né? Abraão já tinha 75 anos, né? Sara também já era idosa. Quando ela ouviu o pedido de Deus para que tivesse um filho, ela deu até uma risadinha, né? No sentido de achar que era impossível, né? Tanto que Abraão tenta ter uma criança com a escrava. E não era bem isso. Deus queria que fosse com a esposa, né? Então, é um projeto que não é humano, veio além da expectativa humana, né? A mesma coisa o nascimento de Nossa Senhora, né? Era um casal judeu, praticante, gente boa, mas aí idosa, de certa forma, considerados meio amaldiçoados, porque quem não tinha filho naquele tempo era meio como que não merecesse, né? Participar do projeto de Deus e aumentar uma vida, a humanidade. Então, Santana, né? E São Joaquim também já eram um casal idoso, né? E mesmo assim eles concebem e vai ter, então, Nossa Senhora, essa menina, né? E por outro lado, João Batista e Isabel também eram idosos, né? E ele até duvidou no templo dessa promessa, desse pedido de Deus. E porque duvidou, terá ficado mudo, né? Tanto que quando ele cumpre na fé e reconhece que deve ser João, apesar de ninguém entender, a língua dele desata, ele volta a falar, né? Porque ele entra dentro do projeto de Deus. Então, tudo tão planejado e pensado segundo o coração de Deus, que por isso o ato penitencial eu questionei, né? Se nós também acreditamos que também nós não nascemos à toa, também nós temos um passo a dar na expansão do reino, qual é a parte que nos cabe? Pelos dons que recebemos, né? Como anunciar Jesus, né?
com os dons que eu tenho no mundo de hoje, né? Com a realidade que eu vivo, com o Papa, que é Pedro hoje, que é o Papa Leão, e que enfrenta, né, essas realidades do mundo. Eu sempre, na experiência que tenho, já não é tão pequena, né, vários papas, né, eu sempre cheguei a essa conclusão, que cada papa é colocado pelo Espírito Santo justamente como resposta adequada para aquele momento, né? É Pedro atual naquele momento. Foram assim vários que eu conheci, todos eles, né? Inclusive esse último, né? Que nem era tão falado, tão esperado, e que inexplicavelmente a votação vira com significatividade a ponto de mostrar que era o desejo dos cardeais, né? Abertos ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ainda tem espaço na igreja, né? Para agir segundo o coração das pessoas que têm fé e que confiam no Senhor, né? Então isso estimule a nossa vida também de seguidores de Jesus, né? Por uma missão de anunciá-lo. Louvado seja Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E assim motivados, vamos renovar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E levemos, irmãos, com confiança a Deus as nossas preces. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Dai à Igreja, atendendo ao Batista, fazer de Jesus o coração de seus sentimentos e atitudes. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai à Igreja continuar o Batista na missão de preparar corações e vidas a acolher vosso Messias. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Fazei-nos peregrinos a levar ao mundo a esperança do vosso reino, anunciada pelo Batista e plenamente vivida por Jesus. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Pai, atendei as nossas súplicas e em vossa providência, vinde ao encontro das nossas necessidades, que conheceis melhor do que nós mesmos. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Oremos, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Acorremos, Senhor, ao vosso altar com a abundância dos nossos dons, celebrando com a devida honra o nascimento de São João Batista, que anunciou a vinda do Salvador e o mostrou presente no mundo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Proclamamos hoje as maravilhas que operastes em São João Batista, precursor do vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior dos nascidos de mulher. Ainda no seio materno, ele exultou com a chegada do Salvador da humanidade e seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor, batizou o próprio autor do batismo nas águas assim santificadas e, derramando o seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós os aclamamos jubilosos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoais esses dons, estas oferendas, esse sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Odilo, seus bispos auxiliares e todos que guardam a fé católica, que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam esse altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos também, e eles vos oferecem, este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces. Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a seu esposo São José, também os apóstolos e mártires, São João Batista e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus,
nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, esse sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abrão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando desse altar pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem no sono da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar e vivificar, abençoar esses dons e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Amém, amém, amém. Rezemos com muito amor e confiança a oração da fraternidade que Jesus mesmo um dia nos quis ensinar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem põe nele a sua esperança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue e o o caminho caminho que Deus lhe indicou, terá recompensa no reino do céu, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Se apresenta como caminho, verdade e vida, né? E ele veio trazer a mais profunda realidade de si. E nós, cada um, devemos ter essa consciência, né? Sermos filhos de Deus. Isso que nos deve alegrar, nos dá esperança, animação, né? Para a vida próxima dele e irmãos entre nós, né? Mas humanamente nós temos as nossas compensações, né? Externas, né? É, fazemos as nossas conquistas humanas, né? Falávamos antes da missa de como a missa, que é o sacrifício de Cristo, traz valores tão grandes, merece toda a nossa atenção, nosso respeito, e é bonito ver querer oferecer de melhor ao Jesus, né? Eu me lembro uma vez, eu era adolescente, indo para Porto Velho, nós visitamos um leprosário. E o padre que estava conosco, depois ficou bispo, foi celebrar a missa, né? E nós achávamos assim, até corajoso, porque celebrar a missa naquele ambiente, né? Contaminado, né, da lepra. Então ele tomar a água, o vinho no cálice e tal, né? A gente achava que tinha perigo. E ele fez com maior simplicidade. Mas o que eu vi de muito bonito foi as mães prepararem as crianças para a missa, né? Então, coitadinhas, algumas sem dedo até, né? Vestindo a melhor roupinha na criança e tal, né? E eles, era um lugar cheio de terra, eles indo descalço para a missa, mas levando o sapatinho na mão. Quando chegava na porta da igreja, punha o sapatinho novo para participar da missa. Então, a origem desse sentimento é bonita, né? De oferecer o melhor a Jesus. Mas a fragilidade humana, a concupiscência, faz com que às vezes esse desejo de oferecer a Cristo, né, o melhor, acaba sendo motivo de esnobação, né, para o vizinho, para o irmão, né, e provocando e querendo competir, um vestir melhor que o outro, um esnobar melhor que o outro, né, diminuindo totalmente, tirando a finalidade daquele, daquele traje, por exemplo, né. E assim se justifica a roupa bonita do padre também, né? É para Deus, né? É para Jesus. Ele está em persona Christi, né? Mas se ele se convencer que é ele que fica bonito, azar dele. Porque, na verdade, ele que nem os outros, né?
carne e osso, é humano. Então, acho que é importante na vida a gente lutar por Deus. A gente vê no discurso de Jesus, nas parábolas, né? Às vezes que ele é mais sério, que fala com mais dureza e cobra de certa forma, ataca, né? Ele é como os fariseus, os hipócritas, né? Fariseus hipócritas, você por um caiado por fora está limpinho, está branco, mas por dentro está podre, né? Então ele busca a verdade, quer a verdade. Então não adianta a gente fazer para aparecer, para enganar ele, muito menos os outros, né? Se iludir, que está iludindo os outros. A verdade, né, nos libertará, porque é ela que nos faz saber quem somos. E o que somos não é pouca coisa. Somos filhos de Deus, né? Filho de peixe, peixinho é. Essa é a nossa grandeza. Mesmo que na fragilidade de pecadores, mas salvos por Ele, né? A promessa, como se diz, a recompensa, a herança está garantida. Então isso nos deve dar alegria de tocar para frente, né? Então tenhamos cuidado com essas dimensões humanas que às vezes sufocam e escondem, né, a realidade bonita. Eu estava em Roma uma vez quando o Papa Bento chegou de uma viagem aqui pela América. E ele falou sério, ele também poucas vezes falava assim bravo, né? Assim, mas quem torceu a mensagem do Evangelho? Quem disse para os jovens que a vida cristã era uma tabela de proibições, né? Quem encontra Jesus não perde nada, ganha tudo, né? E como vê, e a igreja com uma catequese deturpada, com as aparências, com o poder, em vez de comunicar o essencial, às vezes dá a impressão de uma vantagem de poder, de classificação, né? E às vezes o povo mesmo faz isso, né? Acha que o padre tem que ser badalado, o bispo, meu Deus, né? Tá? Mas no fim é até um interesse, né? Porque o bispo, o padre, esse badalado tem que estar lá em cima, tem que ser perfeito. Nós podemos pegar. Nós não somos padre, nós não somos bispo, né? Nós somos humanos. Não, o padre também é humano. E aceitar, a gente vê a diferença, né? Quando também um homem casado, um casal, promete diante de Deus a fidelidade, é um sacramento, né? Como a ordem. Mas, se uma pessoa, um cônjuge, sei lá, trai a esposa, vai para um motel, fala, etc., mas, né? A coisa fica assim. Mas se o padre for pego no motel, meu Deus, eles filmam até o ato. E publica e faz questão de aparecer no Fantástico e tal. Por quê? Porque não pode errar, porque eles têm obrigação, nós não. É uma justificativa, né? Então ele precisa ser mais real. Todos somos irmãos de Jesus Cristo, né? O Papa Francisco, eu vi várias vezes falando na praça. Eu estou aqui vestido de branco, estou na frente, porque é a minha função agora. Mas eu sou que nem vocês, sou batizado, nós somos irmãos no batismo. Né? Somos iguais. Portanto, devemos nos querer bem e valorizar a nossa grandeza, né? Na verdade, né? Na filiação de Deus, não por nós mesmos. Nós não merecemos, não compramos, não encomendamos nenhum dom, né? Tudo para graça de Deus, né? Sejamos então realistas, né? Mas por causa disso, felizes de sermos irmãos de Jesus Cristo, né? E filhos do mesmo Pai. Oremos. Refeitos pelo banquete do Cordeiro Celestial, na alegria da festa do nascimento de São João Batista, que a nossa igreja reconheça naquele cuja vinda iminente João anunciou, o autor da nossa regeneração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção solene hoje, né? Tem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que vos firmou na fé apostólica, vos abençoe pelos gloriosos méritos e intercessão de São João Batista. Amém. Amém. Aquele que vos quis instruir pela doutrina e o exemplo dos apóstolos,
vos torne por sua proteção testemunhas da verdade para todos. Amém. Pela intercessão dos apóstolos, que vos deram por sua pregação e firmeza da fé, possais alcançar a herança eterna. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, boa semana. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu manto cor de anil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria.